Posso te falar uma coisa que quase ninguém percebe antes de ter problema? A maior parte das decisões patrimoniais erradas não começa numa assinatura, começa num valor errado. E o pior é que normalmente isso não aparece na hora, o erro aparece depois. Quando o imóvel não vende, quando o comprador some, quando a família começa a discutir em inventário, quando alguém percebe tarde demais que vendeu abaixo do que realmente valia, ou quando uma negociação inteira perde força porque ninguém confia no valor apresentado. E eu estou te falando isso porque muita gente ainda trata a avaliação imobiliária como se fosse só descobrir um número, mas não é. Dependendo da situação, uma avaliação mal conduzida pode gerar prejuízo, insegurança e problema patrimonial sério. Tem um erro muito comum que quase todo mundo comete. A pessoa olha o imóvel, pesquisa na internet, pergunta para conhecido, vê anúncio parecido e acha que aquilo já resolve. Só que o mercado imobiliário não funciona assim, porque valor de imóvel não nasce do achismo e também não nasce só da emoção do proprietário. Tem imóvel parado meses porque entrou caro demais. Tem imóvel vendido rápido demais porque foi colocado abaixo do que realmente valia. E tem situações ainda mais delicadas: inventário, partilha, garantia bancária, dissolução patrimonial, disputa, onde o problema deixa de ser comercial e vira uma questão de segurança. E aqui entra uma coisa que quase ninguém explica direito. Nem toda avaliação serve para qualquer situação. Esse é um dos maiores erros do mercado, porque tem gente usando avaliação simples em situação que exige muito mais robustez, e tem gente contratando algo técnico quando precisava de direção clara. Ou seja, o problema não é só avaliar, é entender para que aquela avaliação vai ser usada, porque a finalidade muda completamente o nível de profundidade necessário. Por isso existem modalidades diferentes. O PTAM, por exemplo, é indicado quando existe necessidade técnica maior. Inventário, processo judicial, garantia bancária, dissolução patrimonial, situações formais que exigem mais fundamentação e segurança. Já o POAM funciona muito bem para entender preço de mercado, orientar venda, negociação ou tomar uma decisão patrimonial com clareza e agilidade. E isso é importante entender. Não existe uma avaliação melhor. Existe a avaliação certa para a finalidade certa. Agora deixa eu te falar a parte que mais pesa. O prejuízo normalmente não aparece no começo. Ele aparece depois. Quando o imóvel fica parado e o mercado começa a desconfiar. Quando alguém aceita baixar muito porque cansou da negociação. Quando a família inteira entra em desgaste porque ninguém concorda com os valores. Quando uma decisão importante foi tomada sem segurança suficiente. E o problema é que depois que isso acontece, voltar atrás costuma ser muito mais caro. O meu trabalho hoje é justamente ajudar as pessoas a evitar esse tipo de situação. E eu acredito que a avaliação não deveria começar pelo preço. Ela deveria começar por uma pergunta simples: qual é a finalidade dessa decisão? Porque quando isso fica claro, o caminho certo também fica claro. Às vezes o cliente precisa de uma leitura mercadológica objetiva, às vezes precisa de um parecer técnico mais robusto, e meu papel é orientar isso da forma mais coerente, sem complicar, sem exagerar, sem transformar patrimônio em chute. Então, se você tem um imóvel urbano ou rural e precisa vender, comprar, partilhar, negociar, resolver inventário, ou simplesmente entender o valor coerente, o primeiro passo não deveria ser tomar decisão no escuro. Deveria ser entender exatamente o que você tem nas mãos. Porque um valor errado pode travar negociação, gerar conflito e criar prejuízo sem ninguém perceber no começo. Agora, quando você tem uma avaliação alinhada com a finalidade certa, a decisão muda, fica mais segura, mais clara, mais firme. Então me chama no WhatsApp. No primeiro contato, eu vou entender sua situação e te orientar sobre qual modalidade faz mais sentido para o seu caso. Sem compromisso, sem enrolação. Só para você entender qual é o caminho mais seguro para essa decisão. Clica aqui e fala comigo.